A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler um texto que se encontra em Isaías 55, apenas o versículo 41. 55 e o versículo... Perdão, 55 e o versículo 11. Apenas o Isaías 55, versículo 11, que diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então veja o poder da palavra de Deus. Diz, ela não voltará vazia. Às vezes estamos pregando a palavra de Deus através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp. E para algumas pessoas estamos jogando as palavras ao léu. Estamos falando ao ar. São palavras que para as pessoas são dispersas. Entretanto, Jesus disse que a palavra dele não voltará vazia. A palavra de Deus ela vai encontrar sempre um endereço correto naquele exato momento. Talvez seja aquela alma ferida, aquela alma que está em desalento. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Ele diz a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Apocalipse 3:20, Jesus disse que vai bater. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém abrir, entrarei à sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Não há vitória deixando Jesus de lado. Porque nessa vida o homem pode ganhar tudo. Pode conquistar todos os bens materiais, toda a fama. Entretanto é que um dia ele vai precisar prestar conta a Deus. E ele vai ver que nada daquilo adiantou para nada. Porque a sua alma estava pobre, miserável. Lembremos da igreja de Laodiceia, que fisicamente era a igreja mais rica da Ásia. A igreja de Laodiceia, fisicamente era a igreja mais rica da Ásia. E Jesus manda o teu filho João exortar aquela igreja, diz que ela era pobre e miserável. A miserabilidade é o último estado da pobreza, quando lhes falta tudo material. E ele diz aqui que a palavra dele não volta vazia. Não há como você vencer ignorando o que Jesus quer falar contigo. Não há como você vencer querendo servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a Baal. Jesus é santo, Deus é santo. Ou precisamos escolher a quem. A Bíblia diz escolheis, Josué diz escolheis a quem se vais. Porque um dia, pode ser após 40, 50, 70, 100 anos, certo é que esse dia vai chegar. E que vamos estar frente a frente com o Senhor. Naquele dia as desculpas não terão sentidos. Não terá advogado de defesa. Também não terá mais acusação. A Bíblia é a acusação. Naquele dia passará um filme diante das pessoas e cada uma delas que Deus não terá pressa. Ao sentenciá-lo cada um, Deus fará ouvir todas as palavras que ele ouviu e da maneira com ele talvez ironizou, deixou de lado, não deu crédito, seguindo os prazeres banais que a vida lhe oferecia. Certo é que emudecido, sem ter direito de resposta, naquele grande dia do grande trono branco,
chamado juízo final, ouvirá a pior sentença. A Bíblia mostra duas grandes filas. Uma considerada ovelhas e a outra considerada bode. As ovelhas são aquelas que aceitam as correções, são as pessoas, as ovelhas, que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Os bodes são os desobedientes. E a Bíblia diz que a fila da direita está ouvindo a seguinte frase: vinde, bendito de meu Pai. Posso ir por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. E a fila da esquerda ouvirá: afastai de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual é a diferença agora lá dessas duas filas? Aqui está na direita, aqui está na esquerda. As decisões tomadas enquanto vida. A morte de alguém sela o testamento da alma. A morte de alguém sela o testamento da alma. Das suas decisões. Enquanto ele vive, ele pode mudar de lado. Mas morreu, as suas decisões serão validadas. E aí agora é uma tormenta eterna. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Escreveu o teu servo João no livro do Apocalipse 3:20. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 37 e o 38, ele diz: ainda um pouquinho de tempo. Na minha tradução, diz: ainda um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. É tempo, irmão, de fazer uma chamada de retrospectiva. Voltarmos ao passado e ver como andávamos com Cristo e como andamos hoje. Depois de fazer isso, fazer uma introspectiva. Veja como anda a sua alma. Se você morresse hoje, qual seria o destino da tua alma? Talvez você diga para mim: Juraci, quando eu morrer, Deus me bote num bom lugar. Não, errado. O céu ou o inferno, após a morte do indivíduo, é ele quem escolhe. Jesus jamais mandaria ninguém para o inferno. Deus jamais mandaria ninguém para o inferno. O inferno é uma escolha dele. Você tem os caminhos certos para seguir e os caminhos errados. Então, o céu ou o inferno é uma escolha do homem. O bom de tudo enquanto o homem vive é que enquanto ele vive, ainda existe esperança para ele. Para Jesus, para todos os vivos, nada está perdido. Só depende do homem. Jesus vai estar sempre de braços abertos, independentemente do que o homem ou a mulher tenha feito. Independentemente do que ele tenha feito, Jesus está pronto para perdoar. Para Deus, humanamente falando, todas as pessoas estão nivelados. Todos estão nivelados para Deus. Para Deus, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Agora, quem são aquelas pessoas que serão alcançadas pelo Senhor? Aquelas que reconhecem que Jesus Cristo é a sua única saída. Aquelas que se cansaram da vida de derrota. Aquelas que se cansaram da vida de engano, de mentira, de prostituição, de enganar e ser enganado. Aquelas pessoas que pararam, fizeram uma reflexão. Aquelas pessoas que fizeram como aquele filho pródigo, que a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão e eu pereço de fome. Isso é, ele viu a besteira que ele estava fazendo. E ele retorna. Então pense nisso. É Jesus a nossa única esperança.
Não deposite as suas esperanças em ninguém, porque todos podem falhar. Nenhum homem na história da Bíblia serviu de exemplo. Nenhum. O único homem verdadeiro que não errou em nada foi Jesus Cristo de Nazaré. Pense nisso. Jesus está voltando. Tudo nos mostra a vinda de Cristo. Os acontecimentos. Os cristãos que só são cristãos denominacionais. Cristãos de nome. Mas que as suas vidas, as suas práticas vividas não correspondem nada com a realidade. Que Jesus Cristo te dê outra oportunidade. Pense nisso. Ele vai voltar. Que acreditemos ou não, Ele vai voltar.